Cara, eu tinha 7 anos na Copa de 70. Eu lembro como se fosse hoje aquela pintura daquele gol do Carlos Alberto. Olá pessoal, tudo bem? Alguns vídeos atrás, nós fizemos alguns incrementos, alguns upgrades no nosso gerador de sinais de rotação e fase, que é utilizado na área automobilística. Nesses vídeos, no vídeo passado, a gente viu como montar uma saída para poder fazer testes em alguns dispositivos, como por exemplo drivers externos, drivers de injeção eletrônica, utilizando os sinais que o gerador de rotação e fase produz. No vídeo de hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. A gente vai fazer uma montagem do tipo aranha mesmo, construindo um driver para poder ser utilizado junto com os sinais do gerador de rotação e fase que nós já ensinamos a montar. Esse aparelhinho aqui, que ele já está na minha protoboard, já testei ele, e ele vai ser muito útil para vocês. Ele vai poder, por exemplo, para poder fazer algumas simulações, alguns testes, perdão, em equipamentos eletrônicos que precisam de pulsos, como por exemplo, lâmpadas LEDs, relés, nos bicos injetores, que muita gente quer testar os bicos injetores e precisam de sinais pulsantes. Outra coisa também que pode ser feita com ele, que é muito legal, que você pode, além de testar, usar para feiras de ciências, por exemplo, é utilizar o mesmo sinal do gerador de sinais de rotação e fase para, por exemplo, fazer isto daqui, ó. Opa! Estimular, excitar bobinas de ignição eletrônica, de injeção eletrônica, observe bem. Com esse módulo aqui, que é uma coisinha pequenininha, utilizando só um MOSFET, você já consegue testar as bobinas de ignição eletrônica, testar bicos injetores, as lâmpadas, relés. É um pulsador muito mais completo do que pulsadores simples. Por quê? Porque este módulo que nós vamos montar daqui a pouquinho, ele é feito com transistor MOSFET de alta tensão. Então ele suporta os picos poderosos que a bobina produz quando está fazendo essas faíscas muito de alta tensão. Ela produz o pulso reverso e o MOSFET tem que aguentar esse pulso. Então é isso que nós vamos montar. É um circuito relativamente simples, aliás, é um circuito simples, mas que exige um pouquinho de atenção. Eu vou explicar então agora como funciona esse circuito e como nós vamos montar a nossa aranha, que é um driver de alta tensão para ser utilizada junto do nosso gerador de sinais de rotação e fase. Vamos lá então? Vai ser muito legal. Vamos lá. O circuito do nosso driver de potência consiste essencialmente de um transistor de potência do tipo MOSFET e de um optoacoplador. Para quem não sabe, um optoacoplador é um circuito integrado composto internamente por um diodo LED e por um fototransistor, e é geralmente usado para isolar eletricamente duas etapas de um mesmo circuito. Se não receber tensão, o LED dentro do optoacoplador não acende e o fototransistor permanece no corte, impedindo que a corrente flua do coletor em direção ao emissor. Dessa forma, a tensão sobre o resistor R3 é praticamente zero e nenhuma tensão chega ao gate do MOSFET, que permanece desligado, lembrando que o MOSFET atua como um interruptor. Com o MOSFET desligado, o terminal negativo do atuador fica desconectado do negativo da alimentação, ou seja, o atuador não liga. Por outro lado, quando o LED recebe tensão suficiente, ele acende e polariza a base do fototransistor, que satura, permitindo que a tensão presente no coletor chegue até o emissor. Nesse momento, uma tensão próxima à de alimentação surge sobre o resistor R3, polarizando o gate do MOSFET através do resistor R2. Polarizado, o MOSFET chaveia e conecta o terminal negativo do atuador ao negativo da alimentação,
ou seja, o atoador é acionado. No nosso caso, esse chaveamento é feito através dos pulsos gerados na saída de fase do injetor de sinais de rotação, que são enviados ao anodo do LED dentro do fotoacoplador através do resistor R1. Quando em funcionamento, o injetor gera um pulso de sincronismo do tipo PWM de 5 volts a cada 2 voltas do virabrequim, o que faz o LED dentro do optoacoplador piscar de 2 a 50 vezes por segundo. Esses pulsos podem ser monitorados através do lampejo do LED D2. Vale notar a presença do diodo D1 e do regulador de tensão 7809. A finalidade do diodo é a de proteger o circuito no caso de inversão acidental de polaridade da bateria ou da fonte de alimentação. O regulador de tensão 7809 é um componente opcional que converte a tensão de alimentação de 12 volts para 9 volts. Ele deve ser usado somente se você quiser alimentar o injetor de sinais com a alimentação da bateria, evitando o uso de 2 fontes de alimentação separadas, uma para o Arduino e outra para o driver. Para fazer a montagem do nosso driver, nós vamos utilizar os componentes que nós já vimos no esquema, que é um transistor MOSFET 18N50. Esse transistor aqui é importante que seja com essa numeração desse tipo, porque ele é um transistor de alta potência e alta tensão. Nós vamos precisar também de um dissipador de calor, porque se você estiver utilizando ele por mais tempo, ele vai esquentar, vai precisar de um dissipador. Vai precisar também de uma mica isolante, isso aqui vende junto com o transistor. Também é achado nessas fontes de computador antigas. Você pode achar muito desses isoladores aqui também. Ele vai ser montado sobre o dissipador, entre o dissipador e o transistor, de modo que você não tome choque no próprio dissipador, de encostar no dissipador quando você estiver utilizando, testando ou simulando uma bobina de ignição, de injeção, que é uma bobina que gera aquela alta tensão reversa, então você pode tomar um choque se encostar aqui. Mas se você também não tiver o isolador, não vai matar ninguém, pode fazer a montagem sem ele. Então é o transistor, o dissipador de calor e um isolante para o transistor. A gente tem também o optoacoplador, que no caso aqui é o PC817, ele é bem pequenininho. 2 resistorzinhos de 1/4 de watt ou 1/8 de watt, um de 10K e outro de 4K7, que a gente já viu no diagrama. Um diodo, um N4007, que estava também no diagrama. E também um LEDzinho, no caso vou fazer com um LED azul, e um resistorzinho de 2K7, entre 1K e 2K7, para você poder acionar o LEDzinho azul. Na prática é isso aqui. Você vai precisar também de uns retalhinhos de fio, e caso você for montar numa caixinha separada tal, você vai precisar de alguns outros materiais, obviamente, dos conectores, essas coisinhas assim. Mas o básico da montagem é esse aqui. São poucos componentes que a gente vai poder montar e criar o nosso driver para poder comandar, inclusive, bobinas de ignição, que são bobinas que geram uma alta tensão. Então você precisa usar um transistor MOSFET de alta tensão, que no caso aqui é o 18N50, que é um transistor parrudo, tá vendo? Aqui é um transistor bem parrudo mesmo, e ele aguenta picos de até 500 volts. Normalmente a gente vai chegar a 400 e poucos volts numa bobina, então esse transistor aqui ele aguenta bem. O nosso dissipadorzinho, aliás, o nosso isolador, você pode comprar junto. Esse transistor muitas vezes você também acha em fontes de computador. Esse aqui eu peguei numa fonte de computador antiga, que queimou a fonte. Essas fontes têm muitos componentes desse tipo. Então é isso. Se você não achar o isolador desse tipo, você também pode utilizar um pedacinho de fita Kapton, desses que a gente usa para poder isolar a placa do calor quando vai utilizar a estação de retrabalho. Então é isso, pessoal. O material é esse aqui. Se você tiver um dissipador mais bonitinho que esse, melhor ainda. Vamos lá então? Vamos à montagem?
iniciei a construção do driver montando o transistor MOSFET sobre o dissipador de calor, colocando entre as duas peças um isolador elétrico de boa transferência térmica. O isolador tem a função de impedir que a face metálica do transistor entre em contato com a carcaça metálica do dissipador. O próximo componente a ser montado é o optoacoplador. Ele é um componente pequenininho com o pino 1 identificado pela tradicional bolinha. Esse pino é o que receberá os pulsos vindos do injetor de sinais. Após endireitar os terminais do optoacoplador, soldei o pino 2 ao source do MOSFET. Essa junção será a partir de agora o nosso barramento de terra, o negativo do circuito. Com nossa aranha já tomando forma, foi a vez de soldar o resistor de 10K entre o gate do MOSFET e o pino 3 do optoacoplador, que nada mais é do que o emissor do fototransistor que tem dentro dele. Com o resistor de 10K devidamente montado, foi a vez de fixar os terminais do resistor de 4K7. Soldei primeiramente um dos terminais ao barramento de terra. Em seguida, dobrei o outro terminal e o soldei na junção formada pelo pino 3 do optoacoplador e o resistor de 10K. Então até aqui a gente já tem uma boa parte da montagem pronta. O transistor preso no dissipador de calor, os dois resistores já soldados no pino 3 do optoacoplador. Esse aqui é o resistor de 4K7, esse aqui é o resistor de 10K que está ligado no gate do transistor. No source, no source do transistor, que é o terra, já tem ligado o pino 2 do optoacoplador, que é ligado no terra, como a gente pode ver aqui, e o resistorzinho de 4K7, também ligado ao dreno do transistor, que é o terra, né, que é a ligação terra que a gente vai fazer já já. Aqui está. Uma montagem muito fácil de fazer até agora, foi bem feitinha. Vamos lá. A montagem prossegue unindo os leads de dois resistores de 1K. Um dos lados dessa união foi soldado ao pino 1 do optoacoplador. O outro lado foi dobrado em um ângulo de 90 graus e será usado para conectar ao anodo do LED indicador de pulsos. O LED que eu usei na montagem é do tipo azul de 5 mm, lembrando que o terminal menor do LED é o lado do catodo, que deve ser ligado ao barramento de terra, enquanto o terminal maior é o lado do anodo e deve ser soldado ao resistor de 1K. A montagem da aranha termina com a conexão do diodo de proteção ao coletor do fototransistor, que é o pino 4 do optoacoplador. Então aqui nós temos a montagem completa do nosso driver. Do lado de cá do diodo nós vamos alimentar o circuito com a tensão de bateria, com tensão positiva de bateria. A tensão negativa de bateria vai para essa junção do supridor, né, do source do MOSFET, que é esse monte de conexão aqui, que é o negativo. O lado de cá dessa junção de resistores vai para o nosso Arduino, para o gerador de sinais de rotação e fase, nesse terminal aqui. E o terminal central do MOSFET é a saída do sinal para os atuadores, que nós vamos fazer a conexão agora. Nós vamos fazer a conexão dos fios para poder fazer com que ele se comunique com o mundo externo. Mostrar como ficou. Mas não tem segredo nenhum, não. Aqui é toda a parte negativa,
Aqui são dois resistores de 1K cada um. Se você for utilizar o LED vermelho, por exemplo, um LED verde no lugar do LED azul, você pode baixar o resistor que liga no anodo do LED para 470R e 330R, porque a tensão que chega do Arduino nesses resistores, é uma tensão de 5 volts. O outro lado está ligando no pino 1 do fotoacoplador, e aqui nós temos o diodo que liga na tensão de bateria. Muito bem, então aqui nós temos o fio positivo da alimentação, o fio negativo da alimentação, né, que está ligado naquele montinho de conexão. Nós temos aqui a entrada do sinal de pulso, que vai vir do Arduino, do gerador de sinais de rotação e fase, e aqui o sinal, o fio de sinal para os atuadores. Ou seja, temos um fio vermelho, um fio preto, um fio verde e um fio branco. E assim a nossa aranha está finalizada. Aliás, parece uma aranha mesmo. Socorro! Pessoal, depois que eu terminei a montagem, eu dei conta da necessidade de soldar 2 fios pretos ao barramento negativo e não apenas um, como eu fiz. O jeito então foi dessoldar o fio preto da junção negativa ao source do transistor e então refazer a conexão, agora com 2 fios pretos. Nada tão complicado assim. Coloquei 2 fios no terra, ao invés de um só, para poder ligar um na tensão de bateria e outro no terra do Arduino. Tá meio esquisitinho, mas tá bonitinho. Na filmagem não sei se está tão bonitinho assim, mas aqui tá bem bonitinho sim. Observe que o terra está abaixo da ligação do LED, ó. Ficou melhor assim. Socorro, papai! Socorro! Ah, está preso aqui. Ah. Aranha. É isso aí, pessoal. O nosso circuito já está montado, a nossa aranha aqui, devidamente conectada ao nosso gerador de sinais de rotação e fase, e também ligada à nossa fonte de alimentação, uma fonte de 12 volts desse tipo de computador, que é uma fonte mais parruda, e também ao nosso osciloscópio, que está aqui só para poder mostrar o chaveamento do MOSFET. Como carga, eu estou utilizando uma lâmpada de 36 watts, uma lâmpada de LED, né, de 36 watts, que é uma lâmpada que consome bastante, ela tem uma potência boa. E nós vamos conectar aqui o nosso driver ao nosso injetor de sinais nos fios de saída de fase do injetor de sinais no negativo. Ou seja, o sinal sai do negativo, aqui os pulsos vão sair do borne de saída de fase e vão para o gate do MOSFET, enquanto que o negativo é o comum a ambos. Eu também liguei aqui o osciloscópio na saída do MOSFET, ou seja, na entrada de carga do nosso atuador, que é a lâmpada, para que a gente possa ver os pulsos no osciloscópio. A ligação do atuador, que no caso aqui é a lâmpada,
é a mais básica possível. Um dos terminais é ligado ao positivo da alimentação, né? Um deles é ligado diretamente ao positivo da alimentação, porque justamente dessa forma é que é feita a maioria das conexões nos automóveis. Enquanto que o outro terminal, o outro fio dele, vai ser ligado na saída de carga de sinal do driver. O driver já está piscando porque o nosso gerador já está gerando sinal. Então, assim que eu acionar a fonte de alimentação, nós vamos ter que ter os pulsos vão ter que chegar ao driver e vão acionar o nosso LED. Vamos lá então? Vamos dar uma olhadinha no funcionamento. 1, 2, 3, ligando. Aí está o LED piscando, é um LED de grande potência, não sei se a câmera não está ofuscando. Aqui nós temos o pulso no próprio osciloscópio, que está sendo captado do gate, né, do resistor sobre o gate do MOSFET. Para esse experimento, o MOSFET praticamente não esquenta, não vai dar choque aqui, não tem problema nenhum. Não é a mesma coisa que acontece se a gente ligar uma bobina de alta tensão. Então, o que nós estamos vendo como primeiro experimento é um possível teste de lâmpadas LED, de relés atuadores, etc. Então, vamos agora partir para o próximo experimento. É isso aí, pessoal. Como parte do nosso segundo experimento, eu desliguei o LED que estava ligado anteriormente, né, o LED de potência de 36 watts, e liguei no lugar dele um bico injetor exatamente igual aos utilizados em automóveis. A diferença é que no caso dos automóveis ele é ligado dentro de uma injeção eletrônica. E no caso aqui nós estamos utilizando o nosso driver e o nosso injetor de sinais. Lembrando que um driver desse aqui é mais ou menos o mesmo driver que tem dentro de uma injeção eletrônica, por isso que é interessante o experimento. O nosso osciloscópio também está ligado no próprio injetor de sinais, na saída do injetor de sinais, no fio de comando do injetor de sinais, e vamos monitorar a forma de onda aqui no osciloscópio. Vamos dar uma olhadinha então. Eu vou ligar a fonte, vamos lá, e nós vamos ter que ter o injetor funcionando. Vamos lá. Ligando a fonte. Aqui está o injetor de sinais funcionando perfeitamente bem. O barulhinho dele característico, ó. Ele faz mais barulhinho quando eu coloco aqui em cima. Fica até mais interessante da gente fazer o nosso experimento. Eu vou aumentar a velocidade, aqui no nosso injetor de sinais de rotação e fase. Ao mesmo tempo nós vamos ver o sinal aqui no osciloscópio. Observe os picos de tensão no osciloscópio, ó, chegando a 120, 130 volts, alguns picos de 200 volts, ó. Velocidade mais rápida no nosso injetor de sinais, ó. Velocidade bem mais rápida. Ao mesmo tempo que nós vemos os picos aqui no osciloscópio chegando a 240 volts mais ou menos. São picos de alta voltagem, alta tensão, que se você não tem um MOSFET de boa qualidade, o transistor normal não aguenta. É por isso que eu optei por o 18N50, que é um MOSFET que aguenta até 500 volts de tensão reversa. Aqui está o nosso LEDzinho piscando. O nosso experimento funcionando com injetor, com injetor de combustível, um bico injetor. Então vamos agora partir para o nosso quarto experimento. É isso aí, pessoal. Até agora nós vimos o nosso injetor de sinais e o driver que nós montamos excitaram LED de alta potência e também bicos injetores. Isso aí nós vimos já em outros vídeos também, e agora nós estamos fazendo os experimentos utilizando o nosso driver. Agora nós vamos utilizar o driver excitando uma bobina de ignição eletrônica, porque uma bobina de ignição eletrônica ela tem um consumo muito mais alto e picos reversos que podem chegar a 400, 450 volts no automóvel. Aqui no caso, nós fizemos as mesmas ligações, nós apenas tiramos o LED ou o bico injetor e ligamos no lugar a bobina, com o fio positivo ligado no centro dela, e o fio do sinal ligado num dos terminais laterais
da bobina. Então agora nós vamos fazer o mesmo teste. O nosso gerador de sinais já está configurado para 1800 RPM e da mesma forma nós ligamos o osciloscópio, que é quando nós vamos ver, como nós vamos ver a forma de onda na saída do transistor de potência, na saída de sinal do transistor de potência. Então é isso aí, na hora que eu ligar a gente vai ter que ver as bobinas centelhando, aqui que eu coloquei até o celular para poder gravar melhor as bobinas centelhando. Então é isso aí, vamos ligar a nossa fonte de alimentação e vamos testar novamente o nosso sistema. Agora, dessa vez, com pulsos curtos, gerados pelo injetor de sinais de rotação em fase, mas que tem uma tensão reversa muito grande nas bobinas de ignição. Vamos lá então, vamos ligar. 1, 2, 3. Aqui estão as bobinas centelhando, a gente pode ver nitidamente nas velas, tá vendo aqui, ó? Lembrando que essa parte da vela aqui, que é a carcaça, está ligado no terra das conexões, ela está ligada no negativo da fonte de alimentação, no negativo geral, né? Aqui nós temos uma velocidade de 1800 RPM, eu vou baixar um pouquinho, para talvez melhorar até a visualização da faísca nas velas. Ali está, ó. Vou até dar um zoom aqui melhor, ó. Observe bem, ó. Olha que fantástico. Agora eu vou mostrar para vocês isso no osciloscópio. Olha que interessante os picos, que algumas vezes chega a 305, 310 volts com muita facilidade. Vou aumentar um pouquinho a velocidade, ó. Nós temos os picos ficando mais próximos um do outro. Posso aumentar aqui, para vocês verem melhor. A tradicional forma de onda cadeirinha. Aliás, essas formas de onda, eu já fiz um vídeo há não muito tempo atrás, mostrando como interpretar essas formas de onda. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo também. Aqui a gente vê o nosso setup construído de forma bem rudimentar, apenas para fazer a demonstração de como é feito o teste na nossa bancada. Ali o osciloscópio, a configuração do osciloscópio e os picos de tensão, que algumas vezes chega a 320, 330 volts. É isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final do nosso vídeo, onde nós aprendemos a construir um driver de potência e alta tensão que vocês vão poder utilizar junto com o nosso gerador de sinais de rotação em fase e vão poder utilizar ele na bancada, vão poder utilizar ele na oficina, de modo que você possa testar componentes como, por exemplo, a nossa bobina de ignição que nós estávamos testando até agora. É um circuito fácil de fazer, o ideal é você montar a aranha dentro de uma caixinha plástica, pode ser externa ao injetor ou então dentro do próprio injetor, dentro do próprio gabinete do injetor, para poder fazer um aparelhinho autônomo que você possa ligar na bateria do carro e testar, por exemplo, uma bobina de ignição, um bico injetor, uma eletroválvula do canister, etc. É um circuito fácil de fazer, ele tem alta potência. O transistor 18N50, ele suporta até 18 amperes com uma tensão de 500 volts, ou seja, uma tensão reversa de 500 volts, coisa que praticamente as bobinas não chegam a isso, é mais ou menos 400 volts, 450 volts, no máximo, nessas bobinas mais fortes, mais poderosas. O transistor, utilizando da forma como foi explicado aqui com o nosso gerador de sinais, ele praticamente não esquenta, é possível ficar ligado um bom tempo, que ele não vai queimar por causa de temperatura alta. Inclusive, esse dissipador de calor é até superdimensionado para ele. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não montaram o injetor de sinais de rotação e fase necessário para fazer ele funcionar,
O link vai ficar aqui embaixo na descrição. Você pode utilizar, montar ele da forma simplificada, onde é só você conectar que vai funcionar, ou pode também montar um injetor de sinais da versão completa, que você pode utilizar para poder testar vários módulos de injeção eletrônica. Nós pretendemos fazer do nosso injetor de sinais um aparelho universal de teste universal. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês utilizem isso da forma mais sábia possível. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Cuidem-se e fiquem tranquilos. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Não, por exemplo, você tem aqui pico de 500 volts, cara. 500 volts com um transistor MOSFET. Que transistor MOSFET aguenta isso? O 18N50, ele é barato. Você acha ele em sucata. Você acha em qualquer canto um transistor desse aqui. Se você vai comprar ele custa 15 reais. Que transistor de MOSFET que suporta 500 volts que você vai achar por aí, ó? Aqui, ó. 350 volts de pico no osciloscópio, cara. E pulsando com uma temperatura super baixa, ele nem esquenta. Cara, eu tinha 7 anos na Copa de 70. Eu lembro como se fosse hoje aquela pintura daquele gol do Carlos Alberto que o Pelé dá o passe. O Pelé dá um passe milimétrico para o Carlos Alberto. Mas veja bem, quem é o autor da jogada toda é o Tostão, que começa a jogada lá atrás, e comanda toda a jogada. Quando o Pelé tá com a bola, o Tostão, com uma visão ninja, faz só assim, ó. Pega esse tape para você ver, ele dá um toque assim, ó, pro Pelé, dizendo assim, o Carlos Alberto tá vindo voando. Ó. O Pelé nem pensa, ele dá o toque milimétrico e o Carlos Alberto dá uma tapimbada na bola, que é um maior míssil. Não tinha como, foi 4-1 pro Brasil. Esse gol, lembro dele até hoje. Foi o gol mais lindo que eu já vi na minha vida. Não tem, o do Richarlison foi bonito, mas o do Carlos Alberto, o passe do Pelé, o Tostão orquestrando a jogada, não tinha para mais ninguém. É isso aí, pessoal. Vamos montar o driver, vai ficar muito mais legal.